oncologista clínico e diretor técnico da SensoMed Oncologia. Antes de eu dar o meu boa tarde a ele, eu vou saudar quem nos acompanha também por meio da nossa live no Facebook. Se você quiser deixar sua pergunta, pode deixar sua pergunta nos comentários, compartilhe essa informação e até sugira outros temas que você gostaria que fossem discutidos aqui no Jornal Rio Mar em Notícias. Então, participa com a gente, você que está também nos acompanhando por meio da internet. Hoje nós vamos esclarecer sobre o câncer coloretal, porque a Clínica SensoMed Oncologia, por meio do seu Instituto de Pesquisa, vai reunir especialistas, profissionais e estudantes da área da saúde para compartilhar e também discutir as atualizações sobre o tratamento de câncer de colo retal. Isso vai acontecer no dia 26 de abril e ainda em apoio a essa campanha de conscientização mundial sobre esse tipo de tumor. Então, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar mais uma vez. Boa tarde para você. Eu que agradeço de novo o convite e espaço para a gente discutir sobre esses assuntos que, assim, tanto toma a gente com emoção, principalmente pelo desenvolvimento das tecnologias e melhorias no tratamento. Então, a gente quer sempre traduzir essas informações científicas na prática clínica para poder ofertar para a nossa população tão carente de cuidados adequados, né? Antes da gente falar propriamente dita sobre o simpósio, gostaria que o senhor esclarecesse ao nosso ouvinte sobre o câncer coloretal, o que é o câncer de intestino, a gente conhece, né? E como é que está essa incidência desse tipo de tumor? O câncer cólon retal, que a gente chama, porque assim, agrega a porção de todo o intestino grosso e também a sua porção final, que é o reto, né? Então, a gente pode traduzir isso como câncer de intestino. Esse tumor tem íntima relação com os nossos hábitos, principalmente alimentares. Então, assim, hoje a gente passa por uma revolução na alimentação que cada vez mais nós consumimos alimentos industrializados, embutidos, né, alimentos processados, e infelizmente tem aumentado a incidência do câncer de intestino. Esse tumor está aumentando tanto nos homens, mas principalmente nas mulheres. O fato é que nós, brasileiros, tínhamos um hábito alimentar muito saudável há décadas atrás. Então, todo mundo comia arroz, feijão, um bife, ovo e salada, né? O fato é que com como se diz, a industrialização dos alimentos, o surgimento desses fast foods, né? Então, a gente está deixando de comer de maneira saudável, onde o arroz e o feijão são carboidratos de excelente qualidade, e a gente consumia bastante fibra, né? Então, com a salada. Hoje a gente vê que isso está diminuindo muito. E, fora isso, o consumo de carnes embutidas também, que é um grande fator de risco para o câncer de intestino. Mas, assomando a isso também, ao consumo de alimentos defumados também. Então, assim, o que a gente sabe que é carne embutida? É mortadela, né? Tudo que é aquelas carnes processadas, salame, salsicha, né? Que isso acaba agregando o risco do desenvolvimento do câncer de intestino. Alimentos defumados, então o próprio nome já diz, né? É um alimento que fica na fumaça ali, então dá um gosto de fumaça, um gosto queimadinho, um gosto diferente, agradável, mas só que o fato é que todo esse processo dessa fumaça, ele acaba impregnando no alimento, né? E, infelizmente, quando em contato com o intestino, ele gera inúmeras alterações na célula da mucosa do intestino, permitindo o surgimento do câncer de intestino. Então, assim, infelizmente, essa modificação na nossa alimentação tem aumentado a incidência do câncer de intestino. Se a gente for analisar em outras regiões, por exemplo, em São Paulo, o estado de São Paulo, o câncer de intestino já tomou o lugar do câncer de colo de útero. Então, assim, a gente tem o câncer de intestino em segundo, terceiro lugar na incidência, principalmente nas mulheres. Então, assim, e denotando que as mulheres estão tomando lá no estado de São Paulo, estão tomando mais cuidado em realizar a vacinação contra o vírus HPV, fazer o Papa Nicolau, o preventivo, e está diminuindo a incidência do câncer de colo de útero. Mas na outra ponta, por causa dessa alimentação errônea, está aumentando o câncer do intestino. Então, o fato que de maneira preventiva, a gente tem que chamar a atenção de todos os hábitos de vida que pode evitar. Então, tomar vacina contra o vírus HPV, obviamente, que evita o câncer de colo de útero, mas para o câncer de intestino a gente tem que manter uma alimentação saudável, né? Isso que é importante. E até sobre isso agora, doutor Fuzita,
Hoje é o dia mundial do início da dieta e do início da atividade física. Ainda mais que é 1º de abril, né? Então hoje que é o dia mundial mesmo de tudo isso. Mas eu queria que você falasse para o ouvinte de que forma que a alimentação e o estilo de vida, elas ou podem gerar um câncer de intestino ou podem prevenir. A alimentação saudável, que a gente fala que tem que ser uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e legumes. E, obviamente, uma concentração bem menor de carne vermelha. Então, a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade de Oncologia Clínica, orienta que deve ser consumido de 200 a 300 gramas de carne vermelha por semana. Então, isso que a gente chama atenção. Tem gente que come isso na hora do almoço, né? Todo almoço. Então, consumir muita carne vermelha não é legal. Então, assim, obviamente, tirar toda a carne vermelha da nossa alimentação também não faz muito bem para a saúde, porque tem alguns aminoácidos, algumas proteínas essenciais na carne vermelha que a gente não consegue em nenhum outro alimento. Então, assim, se consumir de 200 a 300, a gente está suprindo essa necessidade básica do nosso organismo e a gente está tornando o organismo saudável, porque não tem um consumo exagerado. Então, tudo em exagero faz mal, né? Então, carne vermelha em exagero, infelizmente, faz mal. E, obviamente, esses alimentos processados acabam agregando, por causa das substâncias químicas, agregando esses riscos do desenvolvimento de câncer de intestino. Um dado da Organização Mundial de Saúde é o seguinte: se nós praticarmos atividade física, tivermos uma alimentação saudável, utilizarmos todas as vacinas, né, preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde nosso brasileiro, não fumar e não beber, a gente evitaria 40% de todo o diagnóstico de câncer do mundo. 40% é muita coisa, né? Então, se a gente está esperando, a cada ano aqui no Brasil, a gente espera em torno de 600 mil casos novos de câncer. Se a gente falar em 40%, é mais de 250 mil pessoas não teriam câncer se tivesse uma alimentação saudável, tomassem todas as vacinas, se alimentassem direito com frutas, verduras e legumes, consumissem pouca carne vermelha, alimentos embutidos, processados, não fumassem, não bebessem. Então, mais de 250 mil casos de câncer seriam evitados todo ano aqui no nosso país. Então, por isso que os hábitos de vida, a gente sempre ressalta, toda vez, parece que é meio redundante aqui, né? Toda vez que vocês falam, não. Serve para tudo. Serve para tudo. O duro que serve para tudo. A gente evita tanto câncer como doenças cardíacas, doenças neurológicas degenerativas. Então, a alimentação e a prática de atividade física é extremamente importante para a nossa saúde. Doutor William. Ressaltando aqui a participação, Tom Claro, perdão, do Givaldo Leonel e do José Mascarim. O Givaldo está nos assistindo em Caruaru, Pernambuco. Eu já peço que você compartilhe esse vídeo, porque não serve só para Manaus essa informação, não. É a nível de Brasil. É para o mundo todo, né? Exatamente. Obrigada a vocês que nos acompanham. Deixam sempre as suas mensagens. Diga lá a sua pergunta. Doutor William Fuzita, é possível prevenir o câncer coloretal e também como é feito o diagnóstico e o tratamento dessa doença? Com certeza o câncer de intestino a gente pode evitar, ele está entre os tumores que a gente pode evitar, principalmente com isso, ter uma preocupação com uma alimentação saudável, né? Então, a alimentação saudável é reduzir para 200 a 300 gramas de carne vermelha por semana e ter um consumo importante de frutas, verduras e legumes, as fibras nossas, né? E, obviamente, evitar todos esses alimentos mais processados, como carnes embutidas e alimentos defumados. Só com essas atitudes a gente está evitando, em grande parcela, o câncer de intestino. O que a gente tem de rastreio atualmente, então, assim, por exemplo, em famílias que já têm diagnósticos de câncer de intestino, isso pode ter relação com uma pequena parcela geneticamente falando, que é uma coisa que passa de pais para os filhos, mas a grande maioria é pela cultura, a cultura alimentar. Então, assim, dentro de uma família, se os pais comem errado, isso vai passar para os filhos culturalmente. Então, é muito difícil você modificar esse hábito alimentar. Então, a gente sabe que os hábitos dos pais podem influenciar de maneira tanto positiva como negativa para os nossos filhos. Então, nós temos que dar os exemplos dentro de casa. Então, comer bastante frutas, verduras e legumes na frente dos nossos filhos e oferecer sempre, porque
uma hora esse filho vai compreender a necessidade e aprender a comer de maneira saudável. Então isso a gente estaria evitando. Mas também há exames preventivos. Hoje a gente utiliza um exame de fezes, né, que a gente chama sangue oculto nas fezes, que pode ser feito, isso é exame laboratorial, você com um potinho coleta as fezes e faz o exame. Se tiver esse sangue oculto positivo, a gente parte por um exame um pouquinho mais invasivo, que seria a colonoscopia. A colonoscopia nada mais é como a endoscopia para ver o estômago. A gente entra com uma mangueirinha, com uma câmera na ponta, serve para ver o estômago. Isso se chama endoscopia. A colonoscopia é o contrário, faz através do ânus e você vai avaliar toda a extensão do intestino grosso. Então, esse exame a gente sempre orienta, a partir dos 45 anos de idade, independente do sintoma, fazer pelo menos um exame, para que possa avaliar umas possíveis alterações no intestino. Fazendo isso, o exame está normal, você pode repetir esse exame depois de 3, 5 anos depois. Mas só que assim, a grande maioria das pessoas que tem uma alimentação de má qualidade, a gente pode encontrar umas pequenas lesões no intestino que a gente chama de pólipos. Traduzindo isso, é como se fossem umas pequenas verrugas dentro do intestino. Uma coisa que a gente sempre fala lá na clínica para os nossos pacientes é que é aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então assim, dentro de um encanamento que é o nosso intestino, você tem uma verruga lá dentro, toda hora que forma as fezes vão passar nessa verruguinha e vai machucar. Toda hora vai passar e machucar, toda hora vai passar e machucar. Machucando e cicatrizando, chega uma hora que essas células podem sofrer mutações e, infelizmente, desenvolver o câncer. Então, a colonoscopia é extremamente essencial. Então, entre os 40 a 50 anos, nós devemos fazer a primeira colonoscopia, independente do sintoma, independente do resultado do sangue oculto em fezes. Estando normal, repete isso depois de 5 anos. Tendo esse pólipo, a gente indica a ressecção desse pólipo, porque ele predispõe o surgimento de câncer, de tanto ficar machucando, ele pode desenvolver o tumor. E isso, se tiver o pólipo, tem que repetir a colonoscopia uma vez por ano. Se não, no ano seguinte, fez a colonoscopia, não tem mais nenhuma lesão, então, de novo, pode ser depois de 3, 5 anos depois. Então, assim, chamando atenção pelos exames preventivos. Então, sangue oculto em fezes, que é exame laboratorial. Se tiver alguma alteração, a gente parte para a colonoscopia. E, de regra geral, para quem não tem histórico na família, entre 40 e 50 anos, a primeira colonoscopia. Dr. William Fuzito, oncologista clínico e diretor técnico da SensoMed Oncologia, quero agradecer a sua participação aqui. Aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Abner Souza, que já esteve aqui algumas vezes com a gente, está nos acompanhando também por meio das nossas redes sociais. Um abraço para você também, Abner. E deixa o convite para quem quiser participar do simpósio. Então, agradecendo esse espaço que vocês permitiram a gente fazer o convite a todos os profissionais de saúde para o primeiro simpósio de câncer coloretal. Vai ser realizado dia 26 de abril, em uma sexta-feira, lá no anfiteatro da FEComércio, Federação dos Comércios. E você pode fazer inscrição pelo telefone 99472-0890. Nós vamos estar debatendo com colegas aqui, assim, que trabalham em outros estados, principalmente para a gente estar discutindo as inovações do tratamento, então, assim, a atualização relacionada aos tratamentos contra esse tumor. E, obviamente, o que a gente pode fazer para evitá-lo. Então, sempre a gente tenta convidar os colegas que, quanto mais gente discutindo esse assunto, a gente consegue melhorar as informações sobre esse tumor maligno que causa tanto sofrimento para muita gente, e que a gente possa oferecer o melhor tratamento possível para os nossos pacientes, a fim de buscar o melhor resultado, que sempre é a cura. Obviamente, tem situações que não tem, mas então oferecer um tratamento que a gente possa melhorar a qualidade de vida desses nossos pacientes. E essa é a nossa intenção do Instituto SensoMed de Ensino e Pesquisa, de desenvolver essas discussões, esses simpósios, esses congressos que a gente agradece do fundo do coração esse espaço que vocês cedem para a gente poder divulgar esses eventos. Nós que agradecemos e até a próxima. Obrigado. Jornalismo com credibilidade. E a polícia apresenta trio suspeito de matar 5 pessoas da mesma família, sendo 2 adultos e 3 crianças, na comunidade do Tapira, na área rural de Beruri. Yolanda Mendes.
Os suspeitos pelo assassinato de uma família no interior do Amazonas, Antônio Carlos Ferreira dos Santos, de 22 anos, Marinilson Maciel dos Santos, de 20 anos, e Pedro Maciel dos Santos, de 18 anos,